Olá! Estamos de volta aqui para mais um episódio do Veda. Esse é o episódio número 29 e hoje a gente vai revisar o crime de roubo e o crime de furto. Esses dois crimes patrimoniais que sempre aparecem nas provas. E nada melhor do que fazer uma revisão por meio de questões. Vamos lá então conferir? Primeira questão na sua tela. E a partir dela nós vamos trabalhar aqui os principais aspectos relacionados a cada um desses delitos. Carlos, após romper a corrente e o cadeado da porta de serviço do apartamento de Clara, subtraiu vários eletrodomésticos que se encontravam no imóvel. Nessa situação, Carlos cometeu o crime de furto qualificado. E aí, questão certa ou errada? Bom, nesse caso aqui é uma questão simples, né? Nós temos aqui um crime de furto, exatamente como narrado. E é um furto qualificado? É qualificado sim, porque o Código Penal vai falar para nós lá no artigo 155, no parágrafo 4º, inciso 1º, que vai ser furto qualificado quando houver destruição ou rompimento de obstáculo, exatamente como é narrado aqui. Já que o agente, ele rompe corrente e o cadeado da porta de serviço do apartamento, nesse caso, então, enseja na qualificadora. O fundamento dessa questão aparece no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, onde vai falar que o furto é qualificado quando houver aí destruição ou rompimento do obstáculo, a subtração da coisa. Nesse caso, então, questão facílima, corretíssima. Próxima questão aí na sua tela. O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela, pois, ao contrário do que se dá nas hipóteses de aplicação desse último, não há exclusão da tipicidade e mantém-se presentes os elementos do crime, ainda que a pena ao final aplicada seja tão somente de multa. E aí, questão certa ou errada? Realmente, há diferença entre furto privilegiado e quando a gente tem a incidência do princípio da insignificância? Sim, quando a gente revisa o princípio da insignificância, você vai se recordar que eu trabalhei inclusive isso em aulas anteriores. Gente, exclui-se a tipicidade material. Por via de consequência, não há responsabilidade penal. Lembra que o princípio da insignificância torna o fato materialmente atípico. Então, não há efetiva lesão ao bem jurídico, não há que se falar em intervenção penal. O princípio da insignificância se desdobra justamente do princípio da fragmentariedade, que é um subprincípio de um princípio maior, macro, que é o princípio da intervenção mínima. Tudo bem? Então, essa é a ideia de insignificância. Eliminar realmente a responsabilidade penal. Vale para, por exemplo, subtração de um par de havaianas, conforme já decidiram os nossos tribunais superiores. Imagina o exemplo clássico do sujeito que entra no supermercado, subtrai um bombom e sai sem pagar. Nesse caso aqui, não houve abalo significativo ao bem jurídico. Logo, incide o princípio da insignificância. Já vi uma questão na prova da OAB também. Uma senhorinha foi lá, entrou numa grande rede de farmácias, subtraiu 3 tintas de cabelo, que totalizavam o valor de R$ 59,90. Nesse caso, R$ 59,90, frente ao patrimônio da farmácia, é um abalo inexpressivo, tá bem? Lembra que os tribunais superiores, o STF e o STJ, também elencam 4 vetores para incidência do princípio da insignificância. Você se recorda? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico. Então são esses os vetores que os nossos tribunais superiores utilizam para aplicar o princípio da insignificância, ok? Bom, quando a gente pensa aqui em furto privilegiado, nós estamos olhando para o Código Penal no artigo 155, parágrafo 2º. E a questão ali é diferente, porque você vai ter a responsabilidade penal, no entanto, o Código fala que haverá a diminuição da coisa. Se o sujeito for primário e se o valor da coisa subtraída for um valor pequeno. Tá bem? Perceba que o legislador, ele só fala que o valor é pequeno. Na jurisprudência, o amparo aqui que se encontra, na verdade, o critério que a gente vai encontrar para verificar o que é pequeno valor é o patamar do salário mínimo. Então, se for inferior ao valor do salário mínimo, a jurisprudência entende que seria, então, aqui pequeno valor.
para se reconhecer o privilégio. Tudo bem? Beleza? Então são coisas completamente diferentes. Furto privilegiado, você encontra então lá no parágrafo 2º do artigo 155. Como requisitos, você tem então a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída. E quando a gente trabalha aqui com o princípio da insignificância ou da bagatela, você absolve, porque não há que se falar em tipicidade material. Beleza? Fácil? Questão então corretíssima. Questão fácil, questão simples. Bom, antes de avançar para a próxima questão, acabei de me recordar aqui de um outro ponto que pode ser explorado. Professor, e se o furto é qualificado? Dá para aplicar aqui o privilégio? Tem que tomar cuidado. Existe uma súmula do STJ que vai falar para nós que pode. Se existente, então, a primariedade do agente, se tiver pequeno valor a coisa subtraída e se a qualificadora for de ordem objetiva. Aí dá para se trabalhar com privilégio, sim, que é essa redução de pena prevista no artigo 155, parágrafo 2º. Quem fala isso para nós é a súmula 511 do STJ. Anota isso no seu material que pode ser cobrado em provas, tá bem? Vamos lá. Próxima questão, então. De olho aqui na tela. Antônio e João, previamente acordados, entram em uma residência para praticar furto e foram surpreendidos pelo dono da casa. Antônio foi preso em flagrante delito e João conseguiu fugir levando parte dos objetos dali subtraídos. Nessa situação, de acordo com a teoria do crime, Antônio responderá por furto tentado e João por furto consumado. E aí, haverá aí uma diferença de responsabilidades penais entre o João e o Antônio? Bom, nesse caso, tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Gente, nesse caso aqui o furto se consumou? Sim, houve a inversão da res furtiva. Houve a inversão. O sujeito ali, conseguiu subtrair, tá bem? Embora o outro tenha sido preso em flagrante. Como o nosso Código Penal, ele consagra, com relação ao concurso de pessoas, a teoria monista, como regra, isso significa dizer que ambos respondem com base no mesmo dispositivo, tá bem? E nesse caso aqui, você vai ter a figura do crime consumado. O crime consumou sim, inverteu a posse, o outro conseguiu subtrair, certo? E nesse caso aqui, os dois vão responder pelo delito, tá bem? Na modalidade consumada. Não há que se falar em tentativa só porque um deles foi preso em flagrante. Tudo bem? Fácil? Questão também simples, questão aí que só merecia um grauzinho de atenção um pouco maior. Bom, vamos lá. Próxima questão aí na sua tela. A distinção entre o roubo e a extorsão está no grau de participação da vítima, tendo em vista que, no segundo tipo penal, é exigida a participação efetiva do agente lesado. Gente, essa questão ela está corretíssima. É uma questão aqui que, inclusive, merece que eu faça um quadrinho comparativo. Vou fazer um rápido quadrinho aqui, só para você não confundir o roubo com a extorsão. Vem aqui comigo, então, que eu desenho para você um quadradinho que vale a pena você anotar também. Quando a gente pensa aqui no roubo, qual que é o núcleo dele? Subtrair com violência. Ok? Esse é o núcleo. E aí, com relação à colaboração da vítima, ela é dispensável ou ela é indispensável? No roubo, a colaboração da vítima é dispensável. Então, você vai colocar é dispensável a colaboração da vítima. Tá bem? Coloquei aqui de maneira abreviada. Agora, quando você olha para extorsão comum, o que acontece? Você tem aqui, constranger com violência. Constranger com violência. E nesse caso, é indispensável a colaboração da vítima. É indispensável
a colaboração da vítima? A vantagem depende de seu comportamento. Entendeu? Então vai ter sim essa diferenciação com relação ao comportamento da vítima. No roubo, esse comportamento da vítima é dispensável, então não é necessário, ao passo que na extorsão é sim necessária a colaboração da vítima, é indispensável a colaboração da vítima, porque a vantagem vai depender ali do comportamento da vítima, entendeu? Então, vai ter essa diferenciação exatamente como narrada na questão. Beleza? Então, questão certíssima. Lembrando aí que a extorsão vai aparecer no artigo 158 do Código Penal. Fácil? Pegou essa diferenciação, então? Pode ser objeto de questão de prova. Pode se repetir uma questão como essa, por exemplo. Vem aqui, então, para mais uma questão. Essa questão aqui tem um enunciado maior. É uma questão também muito legal, que vai falar sobre a violência imprópria no roubo, que é uma questão muito importante, tá bem? E é sempre um clássico de provas, muita gente acaba se confundindo aqui, tá bem? Com o furto qualificado. Vem aqui, vamos compreender bem como que isso pode aparecer para você. Marcela e Pablo se conheceram em uma festa e após conversarem, Pablo chamou-o para ir à casa dele. Ao chegar à casa, Marcela, aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o dentro e foi embora levando consigo a carteira, o telefone celular e o computador de Pablo. Ao ouvi-lo gritar, sua vizinha entrou em contato com policiais do posto da PRF, que fica próximo à sua residência, os quais se dirigiram ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram o documento de identidade de Marcela e o documento de seu veículo. Irradiados com os dados do veículo, Marcela foi abordada enquanto dirigia em uma rodovia federal, tendo sido encontrados em sua posse os itens subtraídos de Pablo. Marcela foi presa em flagrante por policiais rodoviários federais na mesma noite do acontecimento. Com base nessa situação aqui, vamos julgar o item. Bom, questãozinha de penal aqui, ó. Marcela cometeu o crime de furto qualificado com abuso de confiança. E aí, nesse caso, houve furto, pessoal? Ou houve roubo? Olha, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Nesse caso, o que ela fez? Ela foi até a casa dele, ela entrou na casa dele, certo? Com o consentimento dele. Só que o que ela fez? Foi lá, aproveitou que o sujeito foi ao banheiro, trancou ele no banheiro, tá bem? Trancou a vítima no banheiro e realizou a subtração. Perceba aqui que isso que o enunciado narra trata-se de uma violência imprópria. Trata-se de violência imprópria. E nesse caso aqui, portanto, a Marcela deve responder pelo crime de roubo, tá bem? Porque no furto você não trabalha com violência, você só tem a subtração, tá bem? Essa questão da violência imprópria, ela aparece no finalzinho do caput do artigo 157. Tá bem? Quando você tem narrado lá pelo legislador o seguinte: reduzido a incapacidade de resistência. Exatamente, então, o que aparece ali, ó, no finalzinho do artigo 157, caput do Código Penal, tá bem? Parte final. A parte final vai falar disso que a gente está tratando, tá bem? Então, outro meio, certo? Seria essa ideia da violência imprópria. Poderia também aqui aparecer, por exemplo, emprego de droga, emprego de sonífero, também seriam outros exemplos de violência imprópria. Dá para a vítima, ela dorme, e aí você faz a limpa na residência. Nesse caso, violência imprópria. Trancou no banheiro, violência
imprópria. Maravilha? Então, aqui tem se caracterizado o delito de roubo e não o furto. É uma questão muito importante essa, derruba muita gente na hora da prova, tá bem? Então vamos lá, vamos marcar aqui questão errada. Questão errada. Além disso, para a gente finalizar aqui a nossa revisão, eu trago mais uma questão que toca a consumação. Olha só, de acordo com a teoria da apreensio, também denominada de amócio, é suficiente que o bem subtraído passe para o poder do agente para a consumação do crime de roubo, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Bom, gente, questão certa ou errada? Questão certa. Questão certíssima. Tudo bem? Tá perfeito esse enunciado. A questão aqui toca a teoria que é adotada pelos tribunais superiores com relação à consumação, tanto do roubo como do furto. Inclusive, com relação ao roubo, tem uma súmula do STJ acerca desse conteúdo, a súmula 582, que vai tratar aqui da teoria da amócio ou da apreensio. Então, o que acontece? Basta a inversão aqui da posse, tá bem? Ainda que essa posse não seja mansa, pacífica, tá bem? Já tem a consumação do crime de furto e também do crime de roubo. Beleza? Fácil? Compreendido isso? Então não deixa de dar uma revisada aí no teor dessa súmula 582 do STJ. É uma súmula que fala do roubo, mas também é perfeitamente possível a gente aplicar ao furto, tá? Dentre as teorias várias que na doutrina se explica a consumação, teoria da Ilácio, da Ablácio, a gente adota a amócio, tá? A gente adota essa, é essa que você tem que memorizar para fins de prova, isso é amplamente pacífico. Tudo bem? Gente, com isso então a gente fecha uma rápida revisão acerca desses dois tipos penais tão importantes ali quando a gente fala em crimes contra o patrimônio, que sempre aparecem em provas. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Esmaga um like aí, se você ainda não apertou o botão do like. Faz o seguinte, deixa um comentário aqui, deixa uma sugestão de tema para eu gravar uma aula aí no próximo mês, tá bem? Pode ser um tema aí que seja mais amplo, para eu gravar uma aula realmente aqui mais longa, igual eu tenho aqui no canal, né? Basta você olhar as nossas playlists ali de teoria do crime e teoria da pena. Entra no grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. Não deixa de participar do meu grupo do Telegram. Me acompanhar também lá no Instagram, tá bem? @PHLN. Eu te vejo amanhã no nosso último episódio do Veda. Até lá!